Fala, tropa! Já pediu a forneria original? Não? Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! Pra começar, já dá pra definir quais equipes lutam pelo título do Brasileirão? Pela pontuação, você poderia ir até o Cruzeiro, Fortaleza aqui. Tem muita gente aí. Né? Muita gente. Só que, pra falar verdade mesmo, analisando elenco, condição, estrutura e tudo mais, Vai botar 3 ou 4 times aí? eu ficaria com o G4, mano. O G4? É. Porque assim, o São Paulo, ele... E o Atlético Paranaense também. E nesse caso até o Bahia. Ó, eu vou fazer Em uma lembrança. elenco, Tem um tal de- eles estão bem abaixo dos outros, dos 3 primeiros. Tem um tal de Galo que não tá no G4, hein? O Galo tá lá atrás, o Galo tá 11º. Perdeu muito ponto, né? Mas tem jogos a menos, vê aí. Tem um jogo a menos. Um jogo a menos. Tem 18 pontos. O Galo vive uma crise até de identidade. Você vê que o Hulk sai... O jogo de quarta-feira, Flamengo e Galo e Flamengo é importante, principalmente pra eles, nesse o sentido, Hulk né? sai reclamando e tal, da forma como o Galo tá jogando. O Hulk mandou no domingo de manhã contra o Goianiense, né? Eles têm que tocar em quem decide, né? Fazendo uma alusão exatamente que iam jogar com ele, né? É. Porque o Galo, por exemplo, se ele vence o jogo a menos, ele vai a 21. Ainda aí tem um confronto direto contra o Flamengo. Beleza, ele tem mais elenco do que Fortaleza, Cruzeiro, não sei, depois do dia 10, né? Ó, Que o Cruzeiro vai rechear o bem Botafogo o elenco. eu não sei. Não eu sei, acho que não. Não tem. Não tem. Mas tem mais que o São Paulo, o Atlético Talvez tenha mais Paranaense. jogadores com capacidade de decidir jogo, assim, com mais constância. No caso, Tem mais porque craques que o Botafogo. Paulinho e Hulk, O Hulk né? e o Paulinho. E o Scarpa que então. decide muito jogo. Mas, né? por Scarpa, exemplo- o Scarpa também. Mas, por exemplo, assim, o Luiz ainda não atingiu o que ele pode atingir, né? Sim. Né? Eu acho que é o que mais, desse nível que o Botafogo tem, apresentou aí, eu acho que é o que tem mais margem pra E crescimento. chega né? o Alan e o Almada, a princípio, já estão certos. E o Hugo Jesus foi anunciado. E o Centroavante, exatamente. Então, assim, eu acho que... São 3 caras que eu acho encorpam mais ainda eu o acho que Botafogo. nesse caso, por exemplo, até pra responder a pergunta do Cantarelli sobre a briga pelo título, você tem Flamengo e Palmeiras ali inquestionáveis, né? Na briga pelo título. É assim desde 2018. Não, por todos os títulos que já conquistaram. E Libertadores e Copa do Brasil pelos também, técnicos né? que tem, pelos elencos que tem, por tudo isso. Aí, por exemplo, o Botafogo, eu acho que vai ficar dependendo muito da sequência no mata-mata. Eu acho que no caso do Botafogo, se o Botafogo conseguir a classificação diante do Palmeiras nas quartas de final, vai entrar de cabeça no mata-mata da Libertadores e também da Copa do Brasil. E aí... E o Brasileirão vai ser um lugar onde ele vai porque aí... rodar o grupo, né? Porque apesar do elenco ser muito fortalecido, ainda é um elenco menos recheado e menos encorpado em termos até de conjunto mesmo, em relação a Flamengo e Palmeiras. O Bahia, eu acho que vai ser o fiel da balança, porque assim, o Bahia não tem Libertadores. O Bahia terminou o último Campeonato Brasileiro se safando na última rodada. Brigou contra o Vasco e contra o Santos até a última rodada pra não cair. Falta elenco. Falta peça de reposição. Eu não vi. Mas já tá se incorporando. Por exemplo, você tem 2 laterais. Você tem o Luciano Juba, por exemplo, jogando no time titular. E o Bahia acaba de contratar o Iago, lateral esquerdo, que tava na Alemanha, Augsburg. Tá. Chegou hoje, foi contratado hoje. Aí, por exemplo, você Que tem... Aí a galera já Usa eu li o os comentários Juba ali mais na meia, né? eu li os comentários dos torcedores do Bahia exatamente isso. Pô, que esse cara jogue muito e o Juba vá pra meia. Aí, por exemplo, na direita você tem o Arias que tá você no tem Gilberto Colômbia, e Arias. né? Você tem Tá Gilberto lá e na Arias. direita. Aí, por exemplo, você tem, no caso do Everton Ribeiro, que naturalmente, por conta da idade, não vai jogar todos os jogos na sua plenitude. Você tem um Depena, que é um cara que não tem a mesma qualidade do Everton Ribeiro, mas pode emular a função. Aí você tem o Tassiano, que pode jogar como centroavante, e você tem o Everaldo também. Também. Você tem escape de velocidade, o Ademir e o Biel. Que estão no banco. De repente, o Bahia ainda é um contrata elenco- mais ainda é um jogadores. elenco né? abaixo pouco dos demais. abaixo. Sim. Um pouco abaixo, no banco, que eu digo. Mas e o potencial de investimento? Tem, né? Então vocês colocam G4 hoje como os times que brigam pelo título de fato, colocando Bahia nessa. Porque eu não vou... Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Bahia brigam pelo título. Eu acho que nesse escape o Atlético Paranaense acabou... Não. Acabou por conta da saída Eu acho que o Galo... do Cuca. Se o Galo conseguir dar uma recuperada, ele entra nesse bolo ali. Acho que se o Galo embalar a tempo, eu vejo o Galo com mais condição de brigar de fato pelo título com o Flamengo e Palmeiras do que, por exemplo, o Bahia. O Bahia estando ali em 4º lugar. Assim, minha opinião, quem vai brigar de fato pelo título
Eu acho que vai ser o Palmeiras e o Flamengo. Eu acho que o Botafogo vai depender disso aí que você falou, da Libertadores, como é que vai ser. Porque se o Arthur Jorge se olhar aí... é um jogo muito... Eu apostei no Botafogo. Eu falei aqui, ó. Botafogo elimina o Palmeiras. Mas se não eliminar, ele vai ter a Copa do Brasil e o Brasileirão. E aí eu acho que ele vai mergulhar no Brasileirão, assim, de fazer uma campanha sem ter que poupar e com 2 competições ele tem um grupo que ele pode mesclar, não é poupar 11 num e 11 no outro, mas fazer ele já gosta de fazer isso, né? Fazer formações ali diferentes pra Copa do Brasil e para o Brasileirão em seguida as duas. Se ele eliminar o Palmeiras, amigo, imagino que o Textor, todo mundo vai ser concentrar as Libertadores. Pra gente ter uma noção no contexto geral, no Campeonato Brasileiro do ano passado, se a gente pega o retrato do Campeonato Brasileiro, a gente poderia analisar se a gente não acompanhasse o campeonato a fundo. O Botafogo disparou, depois o Palmeiras arrancou, o Botafogo teve a derrocada e o Palmeiras foi campeão. Mas faltando 3, 4 rodadas, o Flamengo tinha a possibilidade de título, inclusive venceu o próprio Palmeiras no Maracanã, e o Galo chegou a determinado momento que poderia chegar na última rodada final, com chance de título. Qualidade de futebol, foi o time que jogou melhor futebol na reta final do ano O passado. segundo turno, o primeiro turno do Galo foi bem aquém. Amassou o Flamengo no Maracanã. Em relação ao segundo turno. Segundo turno do Galo foi, assim, fantástico. Então, assim... Tem isso também, né? Às vezes uma queda precipitada. A gente não teve isso aqui, né, nesse primeiro turno, de alguém ter uma arrancada técnica. Tá todo mundo ali. Outro time que a gente não falou, Cruzeiro. Então, o Cruzeiro vai chegar para os reforços agora dia 10. Tropa de choque também. Se o Cruzeiro vencesse o Flamengo ontem, ele ficaria com 23, com um jogo a menos, podendo fazer 26. Sem os caras. Totalmente no bolo. Matheus Pereira, como sempre, aparecendo, né? E se você levar em consideração também, Copa do Brasil, o Cruzeiro já caiu fora. Mas, por exemplo, tem o São Paulo. Que pode vir com esse time pode ser bem talhado também pra competição internacional. Eu tô campeão. Não apostaria no São Paulo no Brasileiro. Mas no mata-mata. Também não. São Paulo tá na Libertadores, né? Tá na Libertadores. São Paulo pega o Tadieres. Vou confirmar aqui. Tadieres, né? Realmente sim. Tadieres. Assim, o São Paulo... Agora, o São Paulo... Tabela de Libertadores sumiu da minha O cabeça. São Paulo no mata-mata é Nacional do Uruguai. Nacional do Uruguai. É um jogo possível. Não, vai passar. Jogo possível. Do meu dia ali. Mas ele não tem um elenco com profundidade. Por isso que eu acho que no Brasileiro eu não botaria ficha no São Paulo. No mata-mata, até na Libertadores mesmo, assim. Ele não tá entre os favoritos, mas... Acho que o Bahia vai sentir também. Vai avançando. Também. Ó, vou te dizer... Quem tem condição de brigar nas competições são Flamengo e Palmeiras. Esses dois. E eu acho que o Botafogo entra também. Não, sim. Ainda mais com as contratações agora do meio do ano. O Alan foi anunciado eu acho que se o Botafogo hoje, passar pelo Jesus. Palmeiras vai ser um foco. O Brasileirão vai ser, assim, consequência. Eles vão abraçar Libertadores de um jeito. E é um time bem montado pra Botafogo e Flamengo na semifinal. Pode dar. Se você passar do Palmeiras, você tá eliminando qualquer time, né? Aí, tipo assim, confiança, trajetória de campeão. De campeão, sabe? Agora, a situação é a seguinte: no caso dos elencos, a gente teve aqui e é bom a gente ouvir alguém que tá lá, né? O Boca, falando que o Palmeiras, na nossa transmissão, né? Falando que o Palmeiras, ele tem... Melhor elenco dos últimos anos, né? O melhor elenco... Pra ele é o Desde melhor. que o Abel chegou. Desde que o Abel chegou no Palmeiras. Melhor time pra ele é de Felipe 22. Anderson, Maurício e o argentino. Eles foram contratados Uruguai, agora. O Flamengo, muito provavelmente, tem o melhor elenco dos últimos anos. O elenco do Flamengo é melhor de 2019, é melhor que o 22. Melhor que o de 19, por exemplo. Tá cheio de um desfalque no que banco, tá né? na liderança. O Botafogo tem um elenco muito superior ao do ano passado. E o time também. Botafogo, se bobear, é o melhor elenco do século. Do Do século. Da Século, história, com não. certeza. Né? Mas Na história recente. Mudou o futebol moderno? É Do isso. século, né? É. Porque teve aquele time de 2007, Era só o time. que era só o time. Tinha alguns reservas pontuais de Guinho no banco, assim. 2013 era um baita É. time muito bem treinado, mas não era, em termos de nomes, tinha o Sidorf ali como E o referência. Flamengo tá se mexendo no Arranjar mais mercado o time aí, né? titular. Tá fechando com o Marco Antônio, o Bahia, lá tá no PAOK, que é da Lazio, né? Tá praticamente Marcos certo. Antônio, isso, é volante. né? É. E o Botafogo trouxe o Alan, Igor Jesus E o Almada. e o Almada. O Almada, assim, embora o E tem pessoal... retornos, hein? Voltaram a treinar hoje Carlos Alberto e Segovinha. Segovinha tá vivo? Voltou vivo no Botafogo. e no Botafogo. E deve ser E aproveitado. continua- Os dois aproveitados. Continua sem ter marcado um gol pelo Botafogo, né?
Não, saiu. parou. Desde A que ele história saiu, do ele Segovia é voltou a muito ser boa. vagabundo. Criaram uma música pra ele e o cara sumiu, pô. Ele foi pro Molenbeek. Ele foi lá pro Molenbeek, né? E o Carlos Alberto decidiu os jogos ano passado. Sim. Decidiu. Eu não lembro qual Com o jogo, Luiz Castro, mas inclusive, não decidiu. foi? Ele decidiu o jogo contra o Grêmio Verdade. em Grêmio. América Na Mineiro, Arena, foi na né? Arena. E jogo contra o Vasco no primeiro turno. O Hilton Santos. Eu acho que o América Mineiro O jogo também. América Mineiro também que ele entra, não sei se é no Talvez. retorno. Talvez. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!